Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal. Voltarei em breve, JC Notícias, aqui quem fala é o João Carlos. Eu não ia nem gravar esse vídeo hoje, ia deixar até ele para amanhã, mas senti de Deus compartilhar isso com vocês. Antes de falarmos desse tema, que eles, o tema do vídeo, que eles amaram mais as trevas do que a luz, eu quero dar um recado para vocês. Há vários vídeos circulando na internet dizendo que os hospitais não estão cheios, que estão vazios. Mentira. Quando alguém falar isso para vocês ou você ver essa reportagem, peça para as pessoas tirarem foto ou gravarem vídeo com a data, tá? Com a data. Porque estão iludindo as pessoas aí, dizendo que os hospitais estão vazios para induzir as pessoas a irem para a rua, que a pandemia não é nada disso, que isso aí é mentira, enfim. Peça prova. Tudo bem, está falando que os hospitais estão vazios, então me mostra. Com a data, vai lá, filma, vai lá e tira foto e me mostra que estão vazios. Se nem antes da pandemia os hospitais já não eram vazios, imagina agora. Olha como que se a gente pega as pessoas na mentira, né? Mas por que isso? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. Eles amam mais a mentira do que a verdade, né? E a Bíblia fala que nesse tempo que nós estamos vivendo, que são os finais dos tempos, o diabo, ia fazer de tudo para enganar as pessoas com as suas mentiras. Só que as mentiras seriam tão bem contadas que iam até parecer verdade. Então nós temos que estar vigilante acima de tudo neste momento. Vigilante em oração, em jejum, em comunhão com Deus, para nós não sermos pegos pelo engano. Porque aqueles que estiverem firmes na presença de Deus, o Espírito Santo não deixará que essas pessoas sejam enganadas. Porque a intenção do diabo, a intenção do mal que a Bíblia fala, é enganar até os eleitos. Que a Bíblia não fala? Se for possível, ele enganará até os eleitos, até aqueles que aceitaram a verdade, até aqueles que aceitaram Jesus. Então, eles tentará enganar até os que são de Deus. Até os que são de Deus. E a Bíblia fala lá em João 3,19, que diz o seguinte: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando fala homens aqui, se refere a homens e a mulheres, tá? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê que amaram mais as trevas do que a luz? Porque os seus corações, porque as suas obras, as suas atitudes eram más. Muitas pessoas estão indo na direção das trevas porque os seus corações não são luz para a verdade. Por isso que estão sendo enganados. E a melhor forma de nós não sermos enganados é através da Bíblia. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é o nosso guia espiritual, vamos dizer, porque é a palavra de Deus. Então ele mesmo diz, Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos falam até de Deus, meus amados. Muitos abrem até a boca para falar de Deus. Muitos falam até de Jesus. Mas dentro deles, dentro dos seus corações, não tem nada de Deus. Por causa dos frutos, por causa das suas obras. Olha o que diz aqui nesse versículo. Veja o que está escrito nesse versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Veja isso. Que o próprio Satanás, ele pode se disfarçar de anjo de luz, de pessoas que aparentam ser de quem? De Deus. Então muitos aqueles que não
buscam a Deus, que não procura buscar a verdade, serão enganados. Não porque fulano ali é de Deus. Não porque o que ele falou, ele tem Deus na vida dele, porque ele fala de Deus. Falar de Deus até o diabo fala, mas não obedece, não é verdade? Então não caia nesse engano, nessa mentira de Satanás, porque ele trabalha para enganar o povo. Ele trabalha para induzir as pessoas ao engano. Só você observar a Escritura Sagrada e você saberá de quem o Espírito Santo está se referindo nos tempos atuais. Tá? Então vigia, porque nem todos aqueles que dizem ser de Deus são de Deus. E que nesse tempo, a Bíblia diz mais aqui, em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o quê? O dinheiro, a riqueza, desviarão-se da fé e se atormentarão com muitos sofrimentos. Então, por causa da ganância ao dinheiro, da ganância pela vida material, serão atormentados com muitos sofrimentos. Então muitos têm se desviado da verdade, se desviado da fé, porque não têm colocado Deus em primeiro lugar, mas sim o seu dinheiro, os seus bens, né? Então muitos têm colocado os seus corações nas riquezas terrenas, Infelizmente, tem muitas pessoas, né, que até a Bíblia fala aqui, que se desviou da verdade, se desviou da fé por causa da cobiça ao dinheiro. Eu conheci várias pessoas, né, que no início eram pessoas ungidas, no início eram pessoas de fé, no início eram pessoas de Deus ali, e por causa do amor ao dinheiro se corromperam, já não tem mais aquela unção, né? Já não tem mais aquela unção. Por quê? Porque se corromperam. E o mundo que nós vivemos hoje é isso, meus amados. Vive no materialismo exagerado. Vive como se o mais importante fosse o dinheiro, a vida material. Jesus diz assim, o que adianta, né, um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E há um outro versículo que Jesus fala assim, acumulais tesouros no céu e não na terra. Então quando você vê alguém com aquela ganância, visando só o material, visando só prosperidade, visando só dinheiro, vigia. Tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Nada. O dinheiro, precisamos do dinheiro para fazer as coisas, sim. E nós temos que usar o dinheiro e não o dinheiro nos usarmos. No momento que você permite que o dinheiro te usa, você é escravo do dinheiro e você vai se corromper. O diabo já está preparando o caminho para a manifestação do anticristo. E ele virá assim, com um caos econômico, com a situação crítica economicamente falando, e oferecendo ajuda para as pessoas saírem dos problemas econômicos, e é aonde as pessoas vão aceitar as normas do diabo. Consequentemente, irão aceitar a marca da besta, porque a Bíblia fala que esta marca dará direito às pessoas comprarem as coisas e vender as coisas. Que ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver o quê? A marca. Então, por amor ao dinheiro, que muitos se desviaram da verdade e da fé, vão aceitar, porque os seus corações nunca tiveram em Deus, mas sim a ganância ao dinheiro. Tá entendendo? Então vigia, meus amados. Vigia, porque estamos já na reta final. Jesus está às portas e eu preciso muito da sua ajuda
para você compartilhar as verdades que é pregada aqui, que é falada aqui no canal. Porque a verdade aqui são poucos que compartilham, são poucos que ajudam a propagar a verdade. Por isso que nós precisamos nos unirmos, porque os filhos das trevas, eles estão mais unidos do que os filhos de Deus. Não está escrito lá na Bíblia que os filhos das trevas são mais ágeis do que da luz? Por quê? Porque os da luz são tímidos, os da luz são às vezes preguiçosos, os da luz às vezes não querem, se expor. Enquanto isso, os filhos das trevas estão levando almas e almas para o inferno. Então precisamos nesse momento agora de nos unirmos, mais ainda de compartilharmos a verdade. E quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tá certo, meus amados? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos estar vigilantes e fiquem todos com Deus.